Boa tarde, pontualmente meio-dia em São Paulo, sou Nilceia Parisi, começando mais um Elas por Elas desta segunda-feira, 8 de março de 2021, dia especial, comigo estão, aí na tela, Lídice Meyer, Leninha Maia e Dora Bomilcar. Dia Internacional da Mulher, o tema ou os temas não poderiam ser diferentes. Qual é o seu tema, Leninha? Mulher na igreja, como ser útil na igreja? Muito bem, e o tema da Lídice? Mulher na ciência, como tem sido o trabalho da mulher na área da ciência? Dora Bomilcar. Tripla jornada de trabalho da mulher. Quem aguenta ser uma supermulher? E eu, Nilceia Parisi, falo com você sobre mercado de trabalho. Nós, mulheres, no mercado de trabalho. Começando o Elas por Elas desta segunda-feira, você deve participar, você pode, deve convidar aí pessoas queridas para estar conosco. Já tem gente participando, você pode nos acompanhar pelo facebook.com/IPB.org.br, que mais? Redes sociais, youtube.com/presbiterianabr, também uma outra opção, twitter.com/radioipb. São essas opções, tem mais, ipb.org.br/IPB3. E temos falado, você pode mandar um e-mail para nós, elas@ipb.org.br, dando a sua sugestão de temas, de assuntos para nós aqui no Elas por Elas na IPB3. Bora lá? Hoje, que dia especial, Dia Internacional nosso, das mulheres, que delícia, que gostoso. Mulheres que têm investido o seu tempo na vida e de uma forma equilibrada, bonita, abençoadora. Vamos lá? Vamos começar o nosso papo desta segunda-feira com quem? Ela é que abre hoje. Leninha Maia, vamos ver do que a Leninha compartilha conosco neste comecinho de tarde. Pois bem, pessoal, é um prazer estar aqui falando no Dia Internacional da Mulher. Bem, eu cresci dentro de uma igreja presbiteriana e eu sempre vi as mulheres muito envolvidas no trabalho. Vamos ser bem sinceros, eu vou começar apanhando aqui, né? Ai, da igreja se não fossem as mulheres, é isso aí. E olha que eu apanho, hein? Eu apanho por pregar, eu apanho por ir pro púlpito, mas ninguém quer me bater quando eu estou fazendo velório, quando eu estou em hospital. Eu quero... Voltou, Nilceia? Tá bem, voltou, né? Voltou. Isso, okay. Agora tá bom, tá legal. Eu quero destacar aqui essa importância da mulher, o desenvolver dela dentro da igreja, a dedicação dela, o amor pelas causas sociais, o amor na evangelização, na visitação. E por isso eu quero perguntar às minhas colegas aqui, porque depois eu quero fechar com um exemplo. A mulher, como ela pode ser útil dentro da igreja? Então, eu quero começar perguntando a Dora, né? Por trabalhar na Igreja Batista, e eu fiz seminário batista, eu sempre vi as mulheres trabalhando muito. Dora, como que a mulher pode ser útil no trabalho? Bom, a mulher ela já por natureza gosta de servir. E o que Jesus nos ensina é que nós devemos servir. Eu confesso que na minha época eu recebi muito bullying dentro do seminário, porque na minha turma todos os homens saíram já empregados e as mulheres todas tiveram que procurar uma segunda faculdade para se sustentar, principalmente aquelas mulheres que são solteiras. E você sabe que dons, não tem sexo para dom. A lista de dons para homens e para mulheres. Mas eu quero indicar para as minhas amigas um grupo que existe no Brasil chamado Mulheres em Ministério, que é um movimento de apoio e mentoria para esposas de pastores, missionárias, mulheres envolvidas no ministério cristão.
É uma rede de pastoreio mútuo. E se você quiser procurá-las no Instagram, Mulheres em Ministério _global ou Mulheres em Ministério São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher que serve na igreja, ela precisa de apoio mútuo. Ela não pode ficar só. E esse grupo no Brasil, ele está em quase todos os estados. Se você serve a sua igreja como uma mulher em ministério, uma mulher que serve na igreja, procure esse grupo de apoio mútuo. Eu já fiz parte muito tempo, agora não posso mais ter as reuniões, mas é um grupo especial. E elas têm um livro chamado Fragilidade e Força, para aquelas que se sentem sós, que fazem um trabalho, na maioria das vezes, voluntário. Eu quero incentivar a você a procurar um grupo de mulheres em ministério. Lídice? É muito interessante isso que a Dora falou, é importantíssimo realmente haver um apoio dentro das próprias igrejas mesmo para o trabalho feminino. A Leninha já colocou um pouco sobre o trabalho feminino. Essa é uma curiosidade, às vezes as pessoas não têm muita noção da quantidade de mulheres que existem nas igrejas. E isso não é uma coisa de hoje, não, viu, gente? Não existe uma estatística da igreja primitiva, mas na própria Bíblia já é colocado muitas vezes de muitas mulheres seguindo a Jesus e muitas mulheres reunidas, inclusive, no cenáculo, junto com os discípulos. No século II, sim, nós temos já um registro do bispo Cipriano de Cartago, que dizia que era tanta mulher na igreja que estava sendo complicado arrumar casamento para todas, já que não tinha homem suficiente nas igrejas para casar com essas mulheres. As mulheres sempre foram maioria nas igrejas, até hoje é assim. No interior do Brasil, existem igrejas que são quase que totalmente de mulheres. As mulheres são a base da igreja, é a mulher que está na base da oração, é a mulher que está na base do serviço, da recepção, a mulher está na base da ação social. São tantas as áreas que a mulher age dentro da igreja que concordo com a Leninha. Se tirássemos as mulheres das igrejas, eu acho que não dava para ir para frente, não. Se Jesus escolheu os discípulos, é porque era importante para ele ter homens naquela época realmente ao lado dele. Mas ele também escolheu muitas mulheres, sim. E as mulheres foram uma parte essencial do ministério dele. Se você tem curiosidade sobre esse tema, eu convido você para um seminário que começa essa semana. Vai ser a Semana da Liderança Feminina na Bíblia. Logo, logo a gente vai saber mais assuntos sobre isso. A gente vai poder divulgar um pouquinho mais. Inscreva-se, procure saber mais o que a Bíblia fala sobre a mulher na Bíblia, a mulher na igreja. Muito bem, mulher na casa de Deus, mulher na igreja, mulher que serve, mulher atenta à família, mulher atenta ao rebanho, mulher atenta ao seu pastor, aos oficiais da igreja. Como é bom isso! Nós, mulheres, temos este olhar. A palavra de Deus descreve, nos mostra tantas mulheres. Eu até, olhando entre elas aqui na palavra de Deus, me saltou aos olhos Lídia, né? Nós poderíamos falar dela até como uma mulher que trabalhava fora, vamos dizer assim, como minha mãe que falava assim, você trabalha fora? Fora do quê? Fora de casa, porque dentro de casa todas nós sempre trabalhamos, não é? E Lídia, aqui a palavra de Deus nos fala sobre ela em Atos capítulo 16, era uma mulher que trabalhava, que investia no reino, não só com as suas mãos, com a sua vida dentro da casa de Deus, mas com as suas finanças. Então a mulher tem esse olhar. Hoje nós vamos falar muito da mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, que aliás todos os dias são os nossos dias, não é? Dias da mulher que foi gerada por Deus para abençoar, para ser companheira, para fazer diferença. Então, Leninha, mulher na casa de Deus é alguém especial. Nós falamos sobre isso esses dias aí, nesses artigos que escrevemos, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Somos especiais, graças a Deus por isso. 12:10, e a Leninha tem agora aí, nos dá o privilégio de ouvi-la, fechando esse assunto sobre mulher na casa de Deus, na igreja. Pois bem, a gente conhece bem o trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina, que é uma bênção, uma igreja presbiteriana do Brasil,
Mas eu quero destacar, assim, quando eu estou desanimada, eu penso muito nessa mulher que para mim é uma inspiração, que é a Sophia Miller. Ela, em 1945, ela se converteu depois de ouvir uma pregação numa praça. E ela se converteu, mas em 1949 ela sente o chamado e ela resolve ir para a Colômbia para pregar o evangelho, e ela entra dentro do Rio Amazônia e ela começa a pregar o evangelho no Rio Içama, que começa na Colômbia, mas ele entra pela selva amazônica brasileira. E essa mulher, baixinha, solteira, franzina, ela plantou mais de 50 igrejas. E é interessante a gente observar, porque ela ensinava as pessoas a ler, a escrever, ela traduziu a palavra de Deus, e ela pregava o evangelho, e ela passou 40 anos pregando. Mas no final da sua vida, ela voltou para sua terra e fizeram uma pergunta clássica para ela, que sempre as pessoas fazem para todo missionário: como foi seu chamado? E ela disse: eu não tive chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. E eu me agarro nessas palavras dela. Meu irmão, muitas pessoas acham que a gente briga na igreja para ter classificação, para ter nome. A gente quer pregar o evangelho, a gente quer falar do amor de Deus, a gente quer ajudar pessoas. E isso é muito forte no coração da mulher, porque mulher cristã, ela se importa com o próximo. Então, que você trabalhe na sua igreja, que você se envolva nas atividades, mas que faça tudo por amor. Pedrada, a gente vai levar sempre. Mas quando Deus dá a missão, ele já deixa tudo explicadinho e nos leva a entender que, mais do que chamado, a gente está lendo uma ordem e a gente está obedecendo o ID do Senhor Jesus. É tão legal, eu estou aqui prestando atenção no que você está dizendo, ou que cada uma de nós dissemos, e aqui no Elas por Elas, que chama a atenção, né, 4 mulheres, então fica aquela carinha de um programa feminino, e que sei que tem homens nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, nos elogiando, às vezes algumas críticas que vêm para nos alertar, para nos ensinar, e isso é muito bom. Eu quero fazer uma observação. Ontem, eu continuo aqui em Castanhal, viu, queridas? Estou na minha 3ª segunda-feira em Castanhal e, particularmente, hoje eu tomei conta do gabinete do pastor. Vocês estão prestando atenção que hoje eu estou aqui toda distinta, estou aqui de blazer, num calor danado de Castanhal, mas hoje, né, eu quis estar com uma carinha um pouco mais, né, celebrando o nosso dia, sair do quarto dos netos. Mas o que eu quero dizer é que ontem à noite no culto, Leninha, quem que providenciou as florzinhas, as lembranças para as mulheres da igreja? A mulher do pastor. Nós, mulheres. Então, tem algumas situações, essa sensibilidade da mulher, não é? Esse cuidado da mulher para com a casa de Deus. Claro que o pastor foi junto, o pastor comprou com ela, mas assim, esse cuidado, essa sensibilidade, eu não encontro outra palavra, e que bom, que privilégio, ninguém está aqui para competir com os homens, mas para acrescentar, para andar de mãos dadas. 12:14, eu quero mesmo que você participe aqui do Elas por Elas dessa segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, e adora. Contratei minha amiga aqui, minha companheira, para me ajudar aqui no chat. Comenta aqui conosco, os nomes que estão deixando uns recadinhos para nós, Dora. Pois é, e não é muito desfeito fazer isso, porque eu amo ver as pessoas que estão aqui conosco, mas eu quero destacar 3 mulheres em especial que fazem parte do Ministério de Mulheres, já tem um grupo de apoio mútuo, que é a Valdenice, lá de Natal, a Deise Vespasiano, que é de Sergipe, e fala: eu faço parte de um grupo de mulheres em ministério. E uma irmã que não se intitula, mas diz aqui que é da Metodista de Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos tantas, a Nancy lá de Embu das Artes, a Gilcéia lá de Benevides e tantas outras que estão aqui sempre aproveitando, e podemos ter também um convívio com elas. Obrigada pelas mensagens tão carinhosas nesse dia.
Perfeito, obrigada, Dora. É isso mesmo. Aliás, eu queria dizer o seguinte, para você que faz aniversário hoje, 8 de março, parabéns para você. Que Deus continue a cuidar da sua vida, do seu coração, das suas emoções, do seu psicológico, não é? E da sua vida espiritual. Que o Senhor te sustente, que você continue a ser essa mulher bonita, preciosa, importante nas mãos de Deus. E a você, homem, que também está conosco, a gente precisa tomar cuidado, né? Nossos queridos que nos acompanham, parabéns para você. Hoje é seu aniversário, que Deus lhe dê muitos anos de vida na presença dele. Legal, bora lá, 12h16, você está na IPB3, no Elas por Elas, programa especial Dia Internacional da Mulher, 8 de março do ano de 2021. É um dia marcante, é o ano, é o dia que nós estamos vivendo. Então, o próximo tema está nas mãos dela, Lídice Meyer. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mulher na ciência. Agora, na pandemia, com certeza, vocês devem ter visto muito na televisão, principalmente nos rádios, falando de como tem mulher envolvida na área da saúde, inclusive na pesquisa das vacinas. Agora, será que a mulher realmente tem um local na ciência tão garantido assim? Essa é a grande questão que vamos pensar um pouco hoje. Apesar da mulher ser maioria na população brasileira, no último censo do IBGE tivemos 52% de mulheres no Brasil, apenas vemos que existe um desequilíbrio na questão de gênero na ciência. Embora vejamos muitas mulheres na área de biomédicas, podemos chamar assim, de enfermagem, medicina, nessa área mais biomédica, como também na área de humanas, mas temos muito poucas mulheres na área de exatas. Algo que remonta também ainda daquele período que pensávamos que a cabeça da mulher é ligada apenas a coisas do cuidado, de contar histórias. Homem não, homem é mais exato, homem trabalha com cálculos, mulher não funciona com cálculo. Será que isso é verdade mesmo? Será que existe uma ciência voltada para a mulher e uma ciência que é mais voltada para o homem? Não, isso caiu por terra. Hoje já se sabe que não existe muito essa questão da mulher ter uma área do cérebro mais envolvida, o homem ter outra área. Isso não é bem tão claro desse jeito. Claro, algumas pessoas nascem com uma aptidão maior para a área de biomédica, mas tem muita mulher, sim, com aptidão para a área de exatas. E é por isso que as coisas estão mudando. A própria ONU, em 2015, criou o dia 11 de fevereiro para ser o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência, para incentivar mais ainda a participação de mulheres e de meninas nesse mercado científico. Porque sabemos atualmente que 40% das mulheres apenas têm doutorado, chegam então ao nível mais alto da a carreira acadêmica, podemos chamar assim. Dessas, 56% estão na área de saúde e humanas, e apenas 31% seguem a área de exatas. Tem melhorado, mas ainda há muito para melhorar. Queria saber o que as minhas colegas pensam sobre isso. Será que mulher realmente tem uma cabeça mais voltada só para o cuidado? Mulher não serve para fazer cálculo? Dora, o que você acha? Pois é, eu adorei esse material que você escreveu, Lídice, e realmente a invisibilidade das mulheres nesta área é grande. E obrigada a me ajudar a conhecer um pouquinho mais, porque eu fui estudar. E eu achei um dado também bom. A CNPq, aqui em São Paulo, a maioria de concessão de bolsas de estudo, de mestrado hoje e pós-doutorado, são para as mulheres. Olha só, já é um dado muito bom, né? Mas eu queria destacar uma mulher chamada doutora Angelita Gama. Ela é a proctologista mais famosa do Brasil. Proctologista, hein? E ela tem 90 anos e ela teve a Covid e venceu. Ela ficou 50 dias sedada e ela acordou o ano passado, acordou e de repente, e ela, sabe o que ela falou?
eu quero voltar ao trabalho. Então, esse programa é minha homenagem à doutora Angelita Gama, que é a proctologista mais famosa do Brasil. Olha, é assim, né, queridos que nos acompanham, quando cada uma fala o seu tema, a nossa orelhinha já levanta, né, a gente já fica, né, vamos atrás, vamos nos informar, ou vamos nos identificar com a conversa, com aquilo que nós viveremos na segunda-feira próxima ou seguinte. E quando decidimos, né, falar sobre a mulher, já que coincidentemente está aí a nossa segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, e aí a Lídice falou, bom, eu falo da mulher na ciência. É claro, tinha que ser a Lídice mesmo para falar da mulher na ciência, a carinha dela. E aí, Lídice, olhando como a Dora fez, né, vai se informar, e eu tenho aqui, eu fiquei muito feliz porque é gostoso saber de mulheres, como a mulher é inteligente, como a mulher é capaz, como a mulher, vamos cair na conversa lá da Dora, multitarefa, como a mulher, puxa, graças a Deus nós somos mulheres, que privilégio, eu me sinto assim muito privilegiada, feliz por ser mulher. E aí, eu quero ler aqui, olha, a Maria Gaetana, ela nasceu em 1918 e morreu no ano de nasceu em 1718, faleceu em 1799. Matemática espanhola, descobriu uma solução para equações que até hoje é usada. Ela é autora do primeiro livro de álgebra, escrito por uma mulher. Também foi a primeira a ser convidada para ser professora de matemática em uma universidade. Que delícia ler sobre esta mulher. Matemática que não é muito a minha área, né? Vocês sabem, mas ela é admirável. Também tenho aqui mais informações sobre Marie Curie, que ela é do ano de 1867, falecida em 1934, primeira mulher a receber um Nobel e a única pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, em química e física. Uau! Parabéns para estas mulheres, são mulheres úteis nas mãos do Senhor. Eu não disse nada que será mulher que temia a Deus ou não, são mulheres criadas por Deus, inteligentes, capazes. E aí nós poderíamos mencionar, por exemplo, Débora, não é? É uma das mulheres que a Bíblia fala, juíza, uma mulher capaz, inteligente, também uma mulher que tinha a sua casa, e foi toda estruturada, preparada por Deus para fazer diferença no seu tempo. Então, queridas, a mulher também tem o seu espaço na ciência, a mulher tem seu espaço na casa de Deus, a mulher tem o seu espaço por onde ela andar, porque ela é toda preparada com propósitos santos e eternos pelo Criador dos céus e da terra. E agora, Leninha, é isso, né? Porque nós vamos falando, é isso. Bora lá, Leninha, por favor. Eu admiro muito mulheres que se destacam, que lutam. E eu acho e creio que a mulher se destaca também porque a mulher é muito detalhista, né? Ela consegue detalhar as coisas e ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A única coisa que me deixa entristecida é, principalmente para as mulheres que são envolvidas e que têm muito estudo, é a diferença salarial, que muitas vezes elas correm atrás, estudam à beça, conseguem ótimos trabalhos, mas só pelo fato de serem mulheres elas ganham menos. E isso é muito triste. E eu espero que tenha alguma mudança nesse meio, porque muitas mulheres valorosas que investiram a vida estudando sofrem com situações como essa. Mas eu tenho uma admiração muito grande por essas mulheres que se destacam dessa forma, Lídice. Eu tiro o meu chapéu e, principalmente, nesse tempo aí de pesquisa, de vacina, toda hora a gente pode ver mulheres se destacando e grandes médicas, grandes pessoas que trazem orientações muito sábias.
E elas também têm uma coisa muito interessante, como a mulher sabe explicar, né? Aquele jeitinho gostoso da gente ouvir e colocar em prática, facilita até a compreensão. Então eu tiro o chapéu para essas mulheres e que elas ganhem de forma digna pelo trabalho que realizam. Bora lá, Lídice. É verdade. E até, Nilceia, você falando aí da nossa matemática brasileira, só acho que vale a pena a gente fazer uma pesquisa no Google, sugiro aos nossos ouvintes, uma pessoa chamada Hipátia, com H. Hipátia com H. Hipátia foi a primeira matemática, e ela era uma teóloga também, cristã. Ela foi assassinada na praça pública, porque ela tinha toda essa diferença perante os outros. Ela viveu no ano por volta de 700 depois de Cristo. É uma pesquisa interessante para vocês fazerem, para ver que não é só de agora, então, que a mulher tem cabeça para áreas de exatas, não. Isso foi realmente uma ideia, um preconceito que foi sendo gerado e a gente acabou perpetuando isso, a ponto de que realmente é até difícil vermos alguns homens quererem carreiras como, por exemplo, professor de escola infantil, que parece que é uma coisa só feminina, mas isso daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Mas o que eu acho interessante de rever aqui é a situação de que até vimos algumas ouvintes aqui comentando de mãe que é cientista, da própria ouvinte cientista, tenho certeza que temos muitas aqui nos ouvindo, a coisa está mudando. Graças a Deus está mudando. O Brasil, ele é o líder em número de cientistas do sexo feminino na América Latina, para vocês terem uma ideia. O maior número de artigos científicos publicados é também das mulheres. O que ainda é muito pequeno para as mulheres é a quantidade de bolsas que se recebe, de bolsa produtividade. Embora a Dora falou bastante de bolsa de mestrado, doutorado, mas depois que a mulher se forma e ela vai para a carreira então, de pesquisa, de pesquisadora, existe uma bolsa para o pesquisador também. Isso as mulheres não têm recebido. Isso elas têm recebido apenas 35% dessas bolsas. E talvez uma razão disso seja que as pessoas que participam do tal CNPq, CAPES, todas essas agências de fomento, como FAPESP, FAPERJ, etc., também são a maioria masculina. Eu fui fazer uma pesquisa, das agências de fomento, só 8% são mulheres, as pessoas que trabalham lá dentro. E do CNPq e CAPES, só 4%. Então, resultado, na hora de fazer a opção, isso pode pesar? Pode, infelizmente pode. E é por isso que existe essa facilidade de ter um dia agora para incentivar a pesquisa das mulheres. Se a sua filha tem uma tendência para essa área de exata, incentive sim, deixa ela fazer, porque é necessário também termos mulheres engenheiras, mulheres químicas, mulheres geólogas, mulheres também da área de exatas, não só mulheres na área de humanas e biomédicas. Incentive a sua filha, incentive a sua neta, incentive a sua irmã, todos aqueles com quem você convive, incentive a pesquisa científica. A mulher tem muito ainda a crescer e a dar nessas áreas. E parabéns a todas as nossas ouvintes que já trabalham na área acadêmica, na área científica, que é muito bom ter vocês aqui com a gente. Mesmo, é isso mesmo. Parabéns para você, mulher, particularmente na área científica, como a Lídice mencionou, mas também para todas as profissionais que estão aí nos acompanhando, fazendo aí o seu comentário, elogiando, fazendo observações. Que bom, é isso mesmo, porque a gente aprende junto. Quero lembrar aqui da minha irmã e amiga querida, que já trabalham na área acadêmica, na área científica. Solange Viveiros, querida bióloga, já esteve conosco aqui no Elas por Elas, mulher na área da ciência. Mas a vida dessa mulher foi estudar. Como admiro você, viu, minha irmã querida Solange Viveiros? Assim como tantas outras que conhecemos e queremos mesmo. Que Deus as abençoe muito. Minha parceira Dora Bomilca, vamos lá, fale aí, eu sei que você está aí observando, vamos lá, tem alguns comentários que você quer colocar também, Sim. Nomes, por favor. Sim, a Ana Maria Barrinha, eu quero mandar um abraço, ela falou aí um pouquinho sobre mim, e a Sônia Barbosa, olha, ela diz que a mãe dela é geóloga, professora, congressista, examinadora de banca e formou vários geólogos e é uma excelente mãe também e dona de casa. Sônia, que beleza ter uma mãe igual a que você descreveu agora. Também a Maria Amélia, da SAF de Presbiteriana de Monte Alegre. E olha, tem uma fã aqui da
Nilceia, a Silvane Feitosa. Ela diz que você está chiquérrima de terninho, ela é do Pará e que a temperatura aí está muito amena. Você não sabe o que é morar no Pará. Não sei. Bom, vocês veem que o meu cabelo, ele é mesmo assim, né? Aqui em São Paulo, eu procuro dar uma acalmada nele, eu consigo, ele resiste a uns 2, 3 dias. Mas aqui, Pará, não dá. Eu fico suado, o cabelo vai, ele vai virando, ele vai armando, eu me esforço para ficar bonitinha, apresentável. Então eu pus até falei no começo, né? Um terninho aqui, um blazer para ficar um pouquinho mais melhor apresentável. Estou brincando, mas é isso mesmo. Pará é muito calor, é muita umidade, muita chuva, muito tudo e, acima de tudo, muito a presença do Senhor aqui, podendo estar com a minha família. Louvado seja Deus. Obrigada pelo carinho, querida. Quanta gente participando, né, Dora? Muitas pessoas. Que bom, graças a Deus por isso. 12h31, a gente vai para um rápido break. Quero que você fique por aí, porque, aliás, nesse break tem um momento especial. Prestem atenção que na volta a gente fala sobre ele. Já, já. Você está na IPB3, a rádio com imagem. Muito bem, 12h33, você está aqui no Elas por Elas, bom demais ter a sua companhia. E antes de passarmos para o próximo bloco, porque hoje é o Dia Internacional Nosso, dá licença, hoje é o Dia Internacional Nosso, e então estamos falando mesmo da mulher na igreja, a mulher na ciência, a mulher multitarefa, a mulher no mercado de trabalho. E por falar nisso, Lídice Meia, antes de passarmos para o nosso próximo tema, fala um pouquinho deste evento que você vai participar, por favor. Obrigada, Nilceia. Realmente, eu queria convidar todos vocês, aqueles que não se inscreveram ainda, a poderem se inscrever neste evento, que é a Semana da Liderança Feminina na Bíblia. Será uma palestra a cada dia, e como vocês puderam ver no vídeo, são palestrantes de vários lugares do mundo, embora eu esteja ali aparecendo com a bandeirinha de Portugal, é porque eu estou em Portugal, mas eu sou brasileira. Os outros que falam, muitos vão falar também, quem viu ali vai ver que tem gente da França, gente do México, gente daqui de Israel, mas vai ser tudo tradução simultânea para o português. E é totalmente gratuito. Tente participar, vai ser muito bom. É bom você estudar sobre a vida de Raabe, Maria Madalena, a vida de Débora, a vida das mulheres que lideraram as igrejas no início da igreja cristã, as mulheres do Antigo Testamento. Mas, se você tem curiosidade nesse tema, inscreva-se. Vai ser muito bom aprender um pouquinho mais. E eu, sinceramente, pessoalmente, vou ficar muito feliz se eu puder ver a carinha de alguns de vocês ali aparecendo para mim também hoje à noite, começa hoje, e até domingo, que é onde eu fecho também o evento. Eu espero vocês lá, convidem, participem. Lídice, você sabe, né? Eu sou suspeita porque falar dessas lives, desses congressos, desses seminários e a sua participação nos enriquece. Você é muito preciosa nas mãos de Deus, no ensino, no conhecimento que você tem, a sua vida com Deus, graças a Ele por isso, e por esse estímulo a nós mulheres. Daqui a pouquinho eu vou falar, terei uns minutinhos para falar sobre o mercado de trabalho. Faz parte do mercado de trabalho, a mulher que está no mercado de trabalho, conhecimento. Nós precisamos saber, conhecer, isso nos enriquece, falo novamente, isso nos faz melhores, nos ajuda a ter relacionamentos saudáveis, ser mulheres com a mente arejada, inteligência emocional. Ai, quanta coisa para falar. Parabéns para você, Lídice, e é isso mesmo, queridas, se inscrevam. No finalzinho do programa a gente dá uma lembrada, hein, Lídice? Como se inscrever, como chegar aí a participar deste seminário, deste curso aí, desta semana tão especial. 12h36, Dora, a minha auxiliar especial toda. Você está em Atibaia, Dora? Atibaia. Atibaia, muito bem. Então, vamos lá, de Atibaia, Dora Bomilcar, com o seu tema multitarefa. Vai lá.
Tripla jornada de trabalho da mulher. Quem aguenta ser uma super mulher? Mulher de verdade ou mulher virtuosa quer tomar conta de tudo. Você acredita nisso? Você acredita que deve se achar uma mulher maravilha? Ou uma super mulher? Pois é, isso não existe. As Amélias não existem mais. Viver a tensão entre o lar, a profissão, os filhos e o marido é muito difícil, gente. Apesar de todas as conquistas na prática, a mulher ainda se cobra ser muito bem-sucedida em todas essas áreas. Mãe, profissional, esposa, dá conta de toda a casa, toma praticamente toda a energia da mulher. Há também as pessoas que só vale a parte intelectual. Ensinar tapeçaria não vale. E o curso espera marido? Você lembra disso? E diante dessa tripla jornada de trabalho, as mulheres se sentem fracassadas e também cansadas. E na pandemia, isto acontece com muito mais frequência. Principalmente se o serviço doméstico não é dividido com o marido e com os filhos. O que está escrito no livro de Provérbios com certeza serve de direção e inspiração para todas nós mulheres. Sabedoria e virtude são essenciais e isto se encontra onde? No Senhor. Você, mulher cristã que conhece a Deus, já saiu na frente e está no caminho certo. Você, mulher cristã, não pode se sentir sozinha. Sozinha é ser uma super mulher com o risco de se tornar uma super culpada. Peça a Deus equilíbrio e sabedoria. Estes sim são atributos de uma super mulher. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Para que nós queremos ser super mulheres se nós somos filhas de um super Deus? A minha pergunta aí para Lídice. Lídice, como você e na sua casa encara a tripla jornada de trabalho? Não, Dora, a minha não é tripla, não. Acho que é quíntupla, sextupla e vai por aí frente. Mas não é problema também, não. Eu acho que nós mulheres fomos feitas para isso, né? Nós mulheres somos muito mais fortes mesmo, somos resilientes. E a pandemia só destacou isso. A pandemia só destacou que é uma grande mentira a história do sexo frágil. Mas de vez em quando é até bom de manter isso para o pessoal tratar a gente bem, né? A gente manteve essa ideia do sexo frágil, mas é uma grande mentira, na verdade. A gente sempre foi muito forte com isso, né? A mulher, ela é forte até mesmo para gerar um filho, para parir um filho, que não é nada fácil nem tão assim agradável, pelo que eu saiba. Eu nunca tive essa experiência. Mas a verdade é que a mulher hoje em dia realmente precisa conciliar a vida familiar com a visão do trabalho fora de casa, cuidar de filhos, cuidar às vezes dessa época então, de pandemia, que ficamos muitas vezes confinados com homeschooling, marido fazendo trabalho dentro de casa, mulher também trabalhando dentro de casa, ficou uma confusão total mesmo, né? E com isso tudo, desempenhando todos esses papéis, a mulher muitas vezes se sente incompleta, como você colocou muito bem, ela se sente como se algumas das tarefas não tenham sido feitas perfeitamente. Mas olha, sinceramente, esqueça isso, você está fazendo o melhor, é isso que importa. Luta contra esse sentimento de se achar culpada, que podia ter sido melhor, podia ter feito diferente. Você fez o melhor, não fez? Então esteja tranquila. E não espere que seu marido ou seus filhos venham a te dar reconhecimento. Leni até falou disso outro dia, não foi, Leninha? Não vamos ficar nessa expectativa de que as pessoas vão vir nos agradecer que você fez a sua quinta, terceira jornada. Não. O importante é que você esteja bem com você mesmo, que você tenha feito o seu serviço da melhor maneira que você tinha para fazer e, assim, esteja feliz com os seus resultados. Isso é muito importante.
senão a gente realmente entra em parafuso, porque a gente sempre vai ficar se cobrando e sempre achando que faltou alguma coisinha. Não, faça o melhor e fique satisfeita com o seu melhor. Ô Dora, você sabe que quando você falou essa palavra aí, multitarefa, eu me lembrei quando os meus menininhos que hoje têm 2 metros de altura e de largura, eu lembro de ter um no carrinho, mexendo com o pé o carrinho, lá no arroz, no fogão, daqui a pouco punha o carrinho um pouquinho mais para cá, ia lá na máquina de lavar, punha a roupa, batia a roupa, tocava o telefone, naquele tempo não tinha celular, ia no telefone fixo, corria lá na sala, atendia o telefone, campainha tocava, enfim. Então, esta mulher multitarefa, nós somos sim essa mulher capaz de agir, de se movimentar e de uma forma boa, não é meia boca, diria alguém. A gente faz e faz bem, graças a Deus. A gente tem esse jeito, esse jogo de cintura. A gente observa, né? Hoje nós já na nossa maturidade, estou falando aqui eu e a Dora, porque a Lídice e a Leninha são um pouco mais jovenzinhas, eu e a Dora com os nossos filhões grandes, eu quero dizer assim, que a gente vê, e a gente lembra do marido e vê hoje, eles continuam homens lindos, preciosos, que amamos, mas não conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Tem uma certa dificuldade de realizar as coisas, se atrapalham. Eu não sei se a Leninha vai falar do Jorge, do jeito dele, dessa limitação masculina quanto a essas atividades. Estou fazendo aqui uma graça, mas é isso mesmo, faz parte do sexo feminino, esse nosso jeito de suprir, de realizar, de abençoar, de fazer falta. Eu vejo que nós fazemos falta. O homem precisa de uma companheira. Deus criou a mulher para ser sua companheira, andar ali lado a lado. Mulher é importante. Mulher não é para competir, é para estar junto, é para abençoar. Fala, Leninha. Pois bem, depois eu quero saber da Dora o que esse curso espera marido que eu nunca ouvi. Mas depois me conta, curso espera marido para mim é nova. Mas assim, eu estou aqui com a Raquel, que colocou aqui, que eu já perdi o comentário dela, mas a mulher bate pênalti e corre para o gol. Raquel Rodrigues comentou aqui. É isso aí, gente. É isso. A gente faz muita coisa. Isso cansa. Eu vou ser sincera, tá falando que eu sou novinha, a idade já pesou. Tá certo? Eu tô aqui bagacinho hoje. Mas uma coisa eu quero destacar. A gente também tem que dar prioridade e se cuidar. Sabe? Nessa agitação toda, a gente tem que separar tempo para buscar Deus, aqueles momentos preciosos, cuidar da nossa beleza, fazer um tratamento na pele, tomar um café. Ah, você não tem uma amiga para sair? De vez em quando, minha irmã, eu vou aqui perto do meu trabalho para tomar café comigo, entendeu? Para eu olhar e falar assim, nossa, que você é tão bacana, tão especial. Ô, Leninha, faz tempo que você não fala isso aí. Fazia tempo que você não dizia tomar um cafezinho sozinha, comigo mesmo, ali na padaria. Semana passada eu fui. Semana passada me faz um bem tão grande, E por isso que a gente tem que ter nessa correria. Se você não der prioridade, você está pensando que alguém vai bater nas tuas costas dizendo, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Vai não, irmãzinha. Marido vai até te elogiar pelo esforço, mas vamos ser sinceros, difícil parar e falar assim, vai lá tomar um café. Então faça você. Tome atitude você. Tem gente que tem um marido que pode fazer isso, bacana. Mas independente disso, que você se ame, que você se valorize, que você dê tempo à sua pessoa, porque afinal de contas, você é casa de Deus, templo do Espírito Santo e tem que se cuidar. Aí, Dora. Pois é, eu quero... eu fiquei tão impressionada com o comentário de vocês, que eu nem anotei aqui o comentário das amigas, mas quero já falar da Dolly, que fala da mãe dela, que eu conheci. Era contadora evangélica e ousou casar com um judeu. Dolly, que legal falar da sua mãe. Isso é muito bom.
Mas eu quero falar para as minhas ouvintes, né? Encontre saídas. Encontre saídas. Não deixe a feminilidade de lado, como acabou de dizer a Leninha. Homens e mulheres podem ser parceiros em tempos de crise como nós vivemos. Ouça os conselhos do apóstolo Paulo. Quando sou fraca, é que sou forte. Aprenda a depender de Deus em todas as áreas. Ele nos faz fortes. Tenhamos bom senso. Você não é perfeita. Cada membro da família pode e deve ajudar. Diminua as expectativas quanto a você mesmo. É impossível a perfeição. Cuide do seu coração. É dele que procedem as fontes da vida. E por último, e não menos importante, é claro, não descuide do seu relacionamento com Deus. O que leva uma mulher a esfriar ou se afastar do Senhor é a falta de tempo, pois com tantos papéis a serem cumpridos, provavelmente você ainda procura ser uma supermulher. E ninguém aguenta ser uma supermulher. E nem deve, né? Não deve. Muito bem, Dora. Faltam 12 minutos para 1h desta tarde de segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Claro que a gente está falando, dando destaque às mulheres, mulheres da Bíblia, mulheres da sua vida, na sua história. E eu quero aqui, eu vou entrar então para fechar o nosso, completar o quarteto de tema, o assunto da Munilcé, senão, ó, vou passar direto aí, não deixo nem o Arthur pôr a minha vinhetinha aí. Bora lá, Arthur. Pois é, quando nós nos organizamos sobre o assunto, a Lídice sugeriu, a Nilceia fala sobre mulher no mercado de trabalho, não foi, Lídice? Exatamente. A Lídice foi aí sugerindo, dando as sugestões sobre cada uma de nós, e é claro que eu gostei muito, porque eu sou uma dessas mulheres que, após um bom tempo, voltou para o mercado de trabalho. Mas eu queria dizer ainda uma coisa, ler algo sobre o Dia da Mulher aqui. Deixa eu ler aqui. Apesar do avanço notável na conquista de espaço no mercado de trabalho, as mulheres ainda recebem um salário menor que os homens, ocupam menos cargos na política e, mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado, elas ainda dedicam 73% mais horas que os homens aos cuidados da casa, segundo pesquisa realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem um outro dado. As mulheres são maioria em relação aos homens quando se trata de ensino superior completo, mas ocupam apenas 44% das vagas registradas no Brasil. A Leninha até falou sobre isso, não é? De não sermos remuneradas igualmente aos homens. Eu não sei se você faz parte do time de mulheres, vai muito aí pela sua faixa etária. Eu faço parte do time de mulheres que eu não tinha nem 18 anos, isso em 1978, e eu estava saindo do segundo grau, colegial, ensino médio, porque mudou tudo, né, professora Lídice? Mudou aí a forma de identificar, mas é isso que eu estou dizendo. E eu fui trabalhar num banco no centro de São Paulo, numa empresa financeira, que, aliás, foi lá onde eu conheci o meu amado Itamar e nos casamos. Mas eu quero dizer que eu não tinha nem 18 anos, eu comecei a trabalhar. Nos casamos, namoramos, nos casamos, tivemos filhos. Tivemos o nosso primeiro filho, o Guilherme. Quando o Guilherme estava com quase 1 ano, nesse período de 1 ano, eu continuava trabalhando e eu não tinha coragem de deixar o Guilherme numa escolinha. E na época não tinha muitas opções de escolinhas como tem hoje, cada esquina você tem uma aí para você escolher o jeito da escola, tal.
E ele então passou a ficar com a minha sogra todos os dias. Eu saía de casa, Itamar me levava para a casa da mãe dele, nós íamos com aquela bagagem toda do Guilherme, todas as coisas dele, deixava com ela, eu tirava leite. Eu estou narrando tudo isso porque é a cena da mulher que está casada, que trabalha e tem filhos. E aí, o que acontecia? Eu tirava leite, punha na bombinha, com a bombinha, que não é essa bombinha fácil de tirar. Eu estou aqui narrando todo um contexto de 1970, agora já 1982, 84, Guilherme nasceu em 84, já quase 85, e eu nesse dilema deixava com a vovó, aí durante o dia o meu leite transbordava, o peito inchava, enchia de leite, eu chorava lá no banco, de culpa, porque o meu filho está lá com a minha sogra e eu não posso amamentá-lo. Bom, o médico falou, toma uma fórmula aí para secar o seu leite. Então eu estou aqui narrando de situações nossas, de mulheres. O que aconteceu? Eu optei, eu vou parar de trabalhar e eu vou cuidar do meu filho. Mas isso foi uma direção de Deus. Eu sei que muitas de vocês continuaram, são do meu tempo, ou até para trás, ou um pouco depois, não parou de trabalhar. Continuou a trabalhar e a cuidar dos seus filhos. Se você era professora como a Dora, você talvez conseguia ter essas crianças com você lá na escola, ou a mamãe, ou a sogra. E eu fui caminhando dessa forma, eu fiquei 12, 13 anos fora do mercado, porque depois, quando o Guilherme estava fazendo 2 aninhos, chegou o André, nosso segundo filho. Aí é que eu fiquei mesmo. Nós decidimos. Essa decisão de vinda de Deus, nós sentimos muito financeiramente. Não tinha mais o meu salário. Não tinha mais aquele dinheirinho que juntava com o dinheirinho do marido e tínhamos a nossa vida. Então eu estou aqui compartilhando com você que talvez você seja essa mulher que lá atrás optou, eu vou cuidar do meu filho, ou o marido, talvez aquele marido diz, não, mulher minha não trabalha, agora vai cuidar dos nossos filhos, enfim. Eu parei. Nesse tempo foi um tempo muito bom, porque eu cuidei do meu filho, não foi um tempo que eu me anulei absolutamente, foi um tempo que Deus me usou com as minhas vizinhas, eu fazia classe de 5 dias, que eu não sei nem se você sabe o que eu estou compartilhando com você, eu tinha prazer de contar histórias para as crianças, fui muito útil na casa de Deus, eu era uma mulher amável, meu marido chegava em casa, eu tinha prazer em recebê-lo. Depois, quando eles já estavam com 13, 14 anos, que Deus me deu aí a direção, fui fazer o curso de rádio, e aí Deus foi me colocando no mercado de trabalho novamente. Então é este o ponto. Talvez você esteja num momento que agora eu não tenho profissão, eu não tenho mais nada para fazer. Tem sim. Tem sim, tem cursos que você pode fazer, você pode pesquisar na internet, você pode conversar com as suas amigas, pode fazer um seminário com a Lídice, nós estamos em tempo de pandemia, faz isso ser bênção na sua vida, pesquise na internet. Daqui a pouquinho eu fecho essa minha experiência aqui, porque a gente já tem aqui faltando 6 minutos para 1h dessa tarde, mas eu jogo aí para Dora, que vai falar, eu sei que foi uma mulher que trabalhou e os meninos crescendo, ela trabalhou e teve muitas experiências com Deus. Fala aí, Dora. Pois é, quando eu quis me casar, né, eu avisei ao meu diretor e ele falou, mas você não vai ter filho logo, hein? E aí, quando eu tive meu 3º filho, fui ameaçada a ser mandada embora. E no Brasil, as mulheres ganham 20% a menos do que os homens. E hoje, Dia Internacional da Mulher, as mulheres francesas, a partir das 15h40, sabem que se elas trabalharem até às 6 horas, elas vão trabalhar de graça em relação ao salário masculino. E em outubro existe um 2º Dia Internacional da Mulher, na França, que é a partir daquele dia, em outubro, até o final do ano, elas estão trabalhando de graça em relação ao salário masculino. E eu queria dizer que a vida profissional de uma mulher, muitas vezes, é julgada por muita gente. Você não está trabalhando direito, você tem filho, você tem marido, você não pode se dedicar. E eu, particularmente, agradeço a Deus, porque eu queria trabalhar em rádios que tivesse uma conduta e visão com os meus ideais cristãos. E eu consegui, trabalho em 2 rádios hoje que têm esse ideal cristão. E
O obstáculo é diário para a mulher que trabalha, que tem uma vida profissional. Ela precisa trabalhar a sua autoestima e persistência. Mas nós temos um Deus maravilhoso que nos ajuda, porque quando somos fracos é que somos fortes. Legal. Lídice. Eu vou puxar só um pouquinho aqui a sardinha para o meu lado, nas professoras, né, no mercado de trabalho. Um dado muito interessante, que agora em 2020, o ano que acabamos de terminar, a profissão, ou seja, que mais colocou mulheres no mercado de trabalho foi a profissão de professora. E isso é uma tradição no Brasil, né? É interessante que muitas mulheres vão para esse campo de trabalho, veja, eu mesma. Mas o engraçado é de se observar que a maioria fica no ensino básico ou nas primeiras séries do ensino fundamental. E isso vai decrescendo até chegar aos professores universitários. Para ter uma ideia, 90% dos professores do ensino básico são mulheres, 68% do ensino fundamental, 60% do ensino médio, olha como está caindo, 42% nas faculdades, 39% apenas chegam a ser coordenadoras de graduação e pós-graduação e apenas 29% chegam a ser reitoras de universidade. Apesar disso, 75% do professorado brasileiro é feminino. Então é algo a se pensar também, né? Será que a professora do ensino básico, ela tem que ser mulher para começar? Eu lembro que quando eu dava aula na pedagogia, como era mal visto, às vezes, um rapaz que queria fazer pedagogia ou que queria ser professor de alfabetização. Por quê? Qual é o problema disso? Da mesma forma, a gente precisa também pensar naquelas profissões que são tradicionalmente masculinas e que muitas vezes mulheres também realizam da mesma forma, de forma muito boa também aquela profissão. Não existe também, da mesma forma como já foi colocado aqui em outro momento, uma das nossas ouvintes colocou que não existe dom, não tem sexo. Será que profissão também tem? Hoje em dia, quanto mais dificuldades a gente tem sofrido na pandemia, mais a gente tem observado que também há possibilidade de tanto mulher quanto homem desenvolver-se no mercado de trabalho. E precisamos, então, mostrar isso, mostrar e dar essa capacidade. Cada vez mais mulheres têm subido, têm conquistado seu espaço e têm mostrado que têm valor, seja qual for a área que ela está trabalhando. Então, não vamos ter esse preconceito mesmo que pode nascer até mesmo de nós, mulheres, de acharmos que existem algumas profissões que são apenas masculinas. Não, até juíza de futebol tem, por que não, então, ter outros tipos de profissão? Legal. Leninha? Pois bem, em relação ao trabalho, eu acho que a gente tem que respeitar cada família. Essa decisão da Nilceia, tem outras que continuam trabalhando, de acordo com a necessidade. O problema é que as pessoas não se respeitam. Quantas vezes eu vejo famílias, as próprias mulheres criticando as outras. Eu cuido da minha casa, eu trabalho, você quer saber se dá certo? Vai lá ver minhas filhas. Graças a Deus, são meninas de Deus, piedosas, são meninas que são minhas parceiras, são minhas amigas. Então, a resposta de dentro da minha casa, eu tenho que colocar diante de Deus. E a gente tem que parar de uma mulher criticar a outra, em nome de Jesus. Vamos respeitar. Se uma família acha que vale a pena a mulher ficar em casa e cuidar, bacana, que Deus abençoe, que haja prosperidade. Mas se a outra mulher não tem essa condição, vamos apoiá-la e respeitá-la. Cada família tem sua história, cada família tem suas dores. O que está faltando para a mulherada no geral. E nesse dia, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente falar nisso. Mulher tem que parar de atacar a outra, tem que aprender a se respeitar, principalmente dentro da igreja. Principalmente. Fechando aqui o Elas por Elas, que a gente tinha muita coisa para falar, mas eu quero dizer, é isso. Cada uma de nós nos colocarmos diante de Deus e buscar a direção dele para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Seja você que é solteiro e vive com os seus pais, pode ser que você não se casou e foi uma mulher que foi trabalhar para cuidar dos seus pais, ou não saiu à rua para trabalhar e trabalhou dentro de casa, cuidando dos seus pais ou cuidando dos seus irmãos, porque os seus pais... E como trabalha, né, Nilceia? Porque trabalho de casa não para. Como trabalha? Eu brinquei, né? Às vezes você trabalha fora, né? Eu lembro minha mãe... Essa é a ideia, né?
expressão, né? Você trabalha fora porque dentro trabalha muito, não é? Eu tenho 2 noras, mulheres de Deus, que casaram com esses meninos que eu criei pela graça de Deus, do jeitinho que o Senhor colocou no nosso coração. Janaína, esposa do pastor André, não trabalha, fica em casa e cuida do Josué e está se preparando para receber o Timóteo e auxilia o seu amado, seu esposo, na condução do rebanho. Já a Carol, casada com o Guilherme, é uma executiva, uma mulher que trabalha, tem 3 filhos, eles tiveram 3 filhos, tem todo já aquela coisa de empregadas, né, de pessoas que colaboram. É cada uma no seu mundo e buscando a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, sob a direção do próprio Deus. É isso, mulheres. Olha, a Bíblia de Deus nos fala sobre Esther, sobre Débora, Ruth, Priscila, Dorcas. Quanta gente boa, mulher bonita, capaz, inteligente, preparada pelo próprio Senhor na palavra dele para nós nos espelharmos. Queridas, entra lá no site do Sebrae, entra no site do Sesc, do SESI, do Senac, tem muitos cursos. Quer voltar para o mercado? Fiquei muito tempo em casa, agora não sei mais o que fazer. Vamos? Uhum. Eu entrei na faculdade aos meus quase 60 anos. Em dezembro, prestei vestibular em 2019. Prestei vestibular, aí você vai falar, mas não sei, vou prestar vestibular se eu passar como pago. Também não tinha, não tinha. Eu falei, Senhor, se o Senhor me permitir passar no vestibular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, me ajuda a conseguir bolsa de estudo, porque eu quero estudar, eu quero me preparar para o mercado. E Deus me deu a graça. Eu tenho uma porcentagem, eu não tenho tudo, mas eu tenho um amado que me abençoa, que é comigo, que torce por mim, me ajuda a pagar aquela diferença da porcentagem que nós não conseguimos. Você, marido que nos ouve, que nos assiste, apoie sua esposa, ajude a retomar o mercado de trabalho. Os filhos podem já estar criados, já estão em outro momento. Ame a sua esposa, ajudando, estimulando-a a estudar, a ter novos conhecimentos, relacionamentos saudáveis. Gente, quanta coisa boa que a gente ainda podia falar hoje aqui no Elas por Elas, Dia Internacional da Mulher. Eu só quero mesmo que cada uma de nós tenha conseguido chegar aí no seu coração, querida, querido que nos acompanha nesta segunda-feira, e abençoá-los, e dizer o quanto nós mulheres somos realmente especiais nas mãos do Senhor. Um detalhe, a revista Comunhão, Lídice, essa revista ela é mensal. Você sabe dizer? Ela é mensal nas bancas de jornal e revista, ela é mensal, impressa. Mas existe também ela semanalmente na rede, ou seja, na internet. Então, o que aconteceu? Semana passada, o seu artigo está lá, né? Você vai falar um pouco disso. Essa semana é o meu. Semana que vem vai entrar o da Dora, e na outra, então, entrará o da Leninha. Cada uma dando a sua perspectiva da mulher cristã. Muito bem. Então, eu estou mencionando porque nós, do nosso jeitinho, na capacidade que Deus nos deu, cada um escreveu um artigo, segundo a vontade do Senhor no nosso coração, naquilo que vivemos nas mãos do Senhor. Queridas, vamos lá, vamos batalhar para crescermos como mulher. Vamos fazer um seminário teológico, vamos estudar, vamos ser gente que tem o que falar, o que compartilhar, o que levar da parte de Deus para sua vizinha, para sua filha, para sua mãe, para sua prima, para quem o Senhor colocar no seu caminho. E eu estou aqui atrasada para encerrar esse programa, que eu vou levar um puxão de orelha do nosso produtor, e também, sabe que mais? 1h15, eu tenho aula. Uma das coisas que a pandemia tem nos permitido é ter aula online. Eu sou matriculada presencialmente. A minha aula lá no Mackenzie é da 1 às 5, lá no campus de Higienópolis, em São Paulo. Mas a pandemia me fez ficar em casa. Então, eu estou conseguindo fazer. Se eu não estivesse na pandemia, eu não conseguia fazer esse programa aqui com as minhas queridas. Porque eu teria que estar 1h15 lá no Mackenzie. Veja como o Senhor tem seus caminhos que nós não entendemos, mas são os melhores. Que a sua semana seja de um novo tempo, de aprender, de descobrir o quanto você é capaz em Deus. Pesquise na internet, converse com as suas amigas, mande recado para nós que a gente tem prazer em dar dicas. Não é Dora, não é Lídice, não é Leninha. E eu espero todo mundo hoje ainda lá na Semana da Liderança Feminina.
No Moriá Muito College, bem. /liderança-feminina. Ó, tá na tela aí. Pode falar novamente, Lídice. Moriá College, com 2 L's, né? .com/liderança-feminina. Ó, só para começar, hein? Já dá para ir nesse seminário. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, querida, querido, que esteve conosco até aqui. Nos ensine também, compartilhe conosco. Vai lá, deixe seu recado de forma abençoadora, enriquecedora. Leninha, beijos nas suas bochechas, que Deus renove as suas forças, viu, querida? Dora também, que Deus também te abençoe muito nessa semana aí com o seu amado em Atibaia. Lídice em terras portuguesas, que delícia. E eu, quarta-feira, se Deus permitir, volto para as terras paulistanas, volto para casa, porque a outra vovó chega aqui, revezamento de vovó aqui no Pará. Boa semana, beijos nas bochechas, que sejam de boas notícias na presença de Deus. Até a próxima.